Agora, a história misteriosa de 3 múmias encontradas no alto de uma montanha gelada. Parece enredo de filme, mas o fato aconteceu há pouco tempo e ainda intriga pesquisadores. A nossa equipe de reportagem foi até o norte da Argentina, numa região usada pela civilização Inca para a prática de rituais de sacrifício. Uma região montanhosa com difíceis condições de sobrevivência e que guarda os segredos de uma civilização. Estamos no extremo norte da Argentina, no lugar conhecido como Puna, que na língua dos nativos quer dizer altura. A paisagem é a das planícies a mais de 4.000 metros de altitude, cercadas de montanhas gigantescas, algumas de cores surpreendentes, formadas pela presença de minérios como ferro, carvão e calcário. Esta região faz fronteira com o norte do Chile. Aqui nós estamos em linha reta a 200 quilômetros do deserto do Atacama, que é considerado o lugar mais seco do mundo. E aqui não é muito diferente, é na verdade uma continuação do deserto. Um lugar seco, árido, frio, onde quase nunca chove e onde poucas pessoas se arriscam a viver. No passado, os incas não só se arriscaram, como se tornaram donos e senhores destas montanhas. O império construído por eles era centrado na Cordilheira dos Andes. Alcançava grande parte do Equador, Peru e Bolívia, além do norte da Argentina, norte do Chile e sul da Colômbia. A capital era Cusco, no Peru. Em meio a esse império gigantesco, as montanhas geladas de Puna eram um dos lugares usados pelos incas para a prática de rituais de sacrifício. Foi aqui que pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante: os corpos de 3 múmias em perfeito estado de conservação. 3 crianças, vítimas de um ritual inca praticado há 5 séculos. O que teria acontecido e que informações esses corpos trazem para a ciência? Parte desta história está escrita nesta pedra, às margens do leito seco de um rio. Clara Lamas é vizinha deste sítio arqueológico. Desde o norte. Ela conta que a Pedra dos Riscados, como eles chamam o sítio, tem a memória de várias gerações de incas. Milenariamente, porque tem 15 metros de largo. Eles usavam o lugar como ponto de descanso e reabastecimento durante as longas caminhadas pela cordilheira. As pessoas que fizeram esses dibujos não viviam acá, eles estavam de passar. De passada. Ah, sim. E todos milenariamente pasaban, sí. Entonces se descansaban de un camino del Inca que tenemos de acá a 3 metros. Bajaban acá, ataban su carga, descansaban y dejaban el mensaje para el otro hermano. Uma civilização de conhecimentos avançados em arquitetura e astronomia, até ser dizimada pelos espanhóis que chegaram à América do Sul na mesma época em que o Brasil foi descoberto. A maior parte dos desenhos mostra animais e ferramentas, e todos contam um pouco da história dos incas. Como este aqui, olha, mostra um guerreiro inca com arco e flecha diante de um conquistador espanhol montado num cavalo. E todos os anos, sítios arqueológicos como esse são encontrados aqui na Argentina. Eles ajudam a conhecer e entender um pouco mais a história dos povos que habitaram essa região mais de 1000 anos atrás. Estas ruínas ficam em Tilcara, cidade a mais de 3.000 metros de altitude.
Chamadas de Pucará, na língua quechua, fortaleza, as ruínas são lembranças de uma cidade inca com 2.000 habitantes. A arqueóloga Clarissa Otero nos leva até o altar, onde animais como ovelhas e lhamas eram sacrificados. Ela explica que em épocas de grandes devastações, como secas ou terremotos, os incas ofereciam sacrifícios aos deuses. Se as tormentas continuassem, crianças também podiam ser sacrificadas. Os sacrifícios de niños ou de jóvenes. Foi o que comprovou uma descoberta feita em 1999 nesta região da Argentina. Voltamos com a história misteriosa das 3 múmias encontradas na Argentina. Elas ficaram embaixo da terra durante 5 séculos. 2 crianças e uma adolescente vítimas de um ritual incompreensível para os dias de hoje. Foi no topo de uma montanha, bem ao lado de um vulcão, a 6.800 metros de altitude, que uma equipe de arqueólogos encontrou os corpos de 3 crianças que haviam sido sacrificadas pelos incas cerca de 500 anos atrás. O que mais impressionou os arqueólogos foi o estado de conservação dos corpos, tão perfeito que parecia que as crianças estavam dormindo. Estas imagens mostram o momento em que a expedição atinge o pico do Juyayjacu, uma das montanhas mais altas da América do Sul. Um lugar tomado por neve e gelo, onde a temperatura média é de 20 graus abaixo de zero. Durante a cuidadosa escavação, pedaços de história brotam da terra. O boneco representa um imperador inca. Também são encontrados um cocar de penas e plumas e a réplica de uma lhama feita com material de uma concha marinha. A descoberta seguinte foi a mais impressionante: os corpos das 3 crianças enterrados a 1,5 metro de profundidade. Quando as crianças chegavam no local do sacrifício, no ponto mais alto da montanha, eram embriagadas com chicha, uma aguardente feita de milho. Depois que elas dormiam ou desmaiavam, eram colocadas em covas rasas e enterradas vivas. Para os nossos olhos, um ritual perverso e cruel. Para os incas, uma honra e um privilégio, tanto que poucas crianças tinham direito de participar. Plácido Cali, historiador brasileiro especializado na cultura inca, explica por que os pais concordavam com o sacrifício. As crianças retiradas dos seus familiares, em nenhum momento os familiares protestavam. Eles consideravam aquilo como uma honra, porque eles realmente acreditavam que as crianças teriam uma vida eterna ao lado dos deuses. As crianças eram escolhidas de acordo com rígidos critérios. Eram as mais bonitas e saudáveis dos povoados. Sacrifícios humanos também eram comuns na civilização Nazca, povo pré-colombiano que viveu na América Latina antes da invasão espanhola. O repórter Gerson de Souza esteve no Peru, nas regiões onde os Nazcas viveram. Lá, ele visitou a necrópole de Chalchilla. A necrópole, uma espécie de cidade dos mortos, abriga dezenas de múmias preservadas há milênios pelo clima do deserto. Neste local, por exemplo, tem 3 múmias, de uma pessoa adulta e de 2 bebês. As tumbas são feitas de adobe, grandes blocos de barro. Os corpos eram envoltos no manto de algodão puro para secar os líquidos. Do resto, o deserto dava conta. Olha o que chama atenção. Os corpos eram mumificados na posição fetal, como o corpo desta mulher.
As múmias mais famosas são a dos faraós do Antigo Egito, como tem mostrado a novela Os 10 Mandamentos, da Rede Record. Na novela, o faraó Sete I morre envenenado. Os súditos do faraó iniciam então o processo de mumificação. Os egípcios acreditavam na vida eterna e achavam que o espírito do morto voltava para tomar o corpo. No caso das 3 crianças, as múmias de Jujhar, não houve a intenção de preservar os corpos. Tudo foi obra da natureza, do acaso, o que torna a história ainda mais fascinante. Existe uma mumificação natural e uma mumificação artificial. No caso da região andina, né, que nós temos aqui na América, é a mumificação natural. Ou seja, não há um processo feito pelo homem para deixar o corpo seco, preservado, mas sim ele é resultado de uma interação com o meio ambiente. Antes da morte, as 3 crianças enfrentaram uma longa jornada. Elas pertenciam à nobreza, por isso saíram de Cusco, no Peru, onde ficava a capital do Império Inca, e caminharam durante 9 meses até a região de Puna, um percurso de 1.600 quilômetros pelas montanhas geladas da cordilheira. Hoje, os corpos das 3 crianças estão neste museu em Salta, que foi especialmente adaptado para abrigá-los. Para evitar que as múmias possam se desfazer, elas ficam em câmaras especiais que mantêm condições parecidas com as do lugar onde elas foram encontradas. Aqui não se pode acender luzes e a temperatura ali dentro é de 20 graus abaixo de zero. Dentro da cápsula circulam 2% de oxigênio e 98% de nitrogênio, um sistema chamado de criogenia. Apenas uma das múmias fica exposta ao público de cada vez. A troca acontece a cada 8 meses. Enquanto uma fica exposta, as outras 2 permanecem em ambientes gelados e completamente escuros. No laboratório, a temperatura é de 6 graus negativos. Para não haver o risco de decomposição dos corpos, os cientistas têm apenas 45 minutos para fazer as raras coletas e análises permitidas pelo museu. Cada uma das múmias recebeu um nome diferente. Este é El Ninho, o menino que tinha 7 anos quando morreu. Ele tem os punhos cerrados e a cabeça apoiada nos joelhos. O corpo foi amarrado com cordas, na posição que os incas julgavam correta para o sacrifício. A cabeça estava infestada de piolhos, que também se conservaram durante esses 5 séculos. Esta outra é a Menina do Raio. O nome é porque um raio atingiu a cova onde ela estava e queimou parte da face, do corpo e das roupas. Ela foi sacrificada quando tinha apenas 6 anos de idade. A mais velha é chamada de donzela. A adolescente tinha 15 anos quando morreu. Era uma virgem do sol, nome dado às meninas escolhidas para atender os desejos do imperador Inca. No rosto da donzela ainda existem pigmentos vermelhos. Na boca foram encontrados vestígios de aguardente e fragmentos de folhas de coca, que os nativos costumam mastigar durante longas caminhadas pelas montanhas. A donzela tem os cabelos compridos, cuidadosamente trançados. Um estudo indicou que as tranças foram feitas pouco antes da morte, talvez como parte do ritual de sacrifício. O pesquisador do museu explica que a história da donzela é diferente das outras crianças escolhidas desde cedo para o sacrifício.
A donzela foi criada para servir ao imperador, mas acabou traída pela própria beleza, critério indispensável para a seleção das vítimas. Fue más casual, podríamos decirlo. No todas las vírgenes del sol terminaban en este tipo de rituales. Amostras de DNA revelaram que não havia parentesco entre as crianças. Foram provavelmente as múmias melhor preservadas que já se encontrou, né? Principalmente a da adolescente, né? O museu guarda também todos os objetos encontrados com os corpos. São mais de 100 peças, algumas de cerâmica, outras de ouro. E muitas parecidas com pequenos bonecos, como se fossem brinquedos que acompanhariam as crianças em sua última jornada. Por mais de 500 anos, os objetos e os corpos permaneceram quase intactos em seu ambiente gelado, até se revelarem aos olhos do mundo. Um tesouro guardado numa cápsula do tempo que fornece informações de valor incalculável para a ciência e a história das civilizações.